Meus amados irmãos, nós estamos nessa perspectiva de falar nesse mês sobre os inimigos da família. E quando nós observamos essas realidades dos inimigos da família, nós estamos falando de atitudes, ações, palavras, costumes que talvez estão muito próximos de nós e que de alguma forma nós resvalamos neles, e isso em algum momento pode até ser algo prejudicial para a família e ser um dos inimigos da família. Hoje nós vamos falar sobre a realidade de uma má comunicação. A má comunicação é um dos grandes inimigos da família. Talvez você já viveu isso. Você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Seus filhos falam algo, você entende outro. Seu esposo fala de uma forma, você entende de outra forma. E nessa noite nós queremos observar alguns textos bíblicos e refletir sobre isso, para que possamos fechar as portas para que esse inimigo não tenha poder e espaço dentro do nosso lar. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6. Eu pensei em alguns textos, mas não teve como não olhar. Melhor, capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Olhar para o começo, para o início. Gênesis capítulo 3. E observar nesse início como o inimigo, sagazmente, ele adentrou num círculo de relacionamento e promoveu distúrbios numa comunicação perfeita que lá existia. Então, Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pois bem, aqui nós encontramos algo que nós podemos intitular como o primeiro distúrbio de uma comunicação perfeita na humanidade. Gênesis nos apresenta o início de tudo. Gênesis nos apresenta a forma com que as coisas foram criadas. Gênesis nos mostra, inclusive nos primeiros capítulos, a ação graciosa de Deus em olhar para o mundo e prover o mundo daquilo que o mundo necessitaria. Deus, ele sabe exatamente daquilo que o mundo necessitaria. E Deus, ele cria os céus, Deus, ele cria a terra, Deus, ele cria os animais, Deus, ele cria os seres viventes, aqueles que estariam sobre o céu, sobre a terra, aqueles que estariam no mar. E em tudo isso nós vemos um Deus criativo, um Deus que, na sua forma de catalogar as coisas, não havia ali aquele momento que fazia Deus parar e se perguntar: mas e agora? O que eu vou criar? Mas será que eu já criei dessa espécie ou não? Não, Deus, ele simplesmente cria. E ele cria de uma forma multiforme, aonde as espécies não se repetem, aonde aquilo que é dado sobre a terra não se repete, tudo com a finalidade de abençoar aqueles que sobre a terra estariam. E aí nós vemos que Deus, ele cria o homem e a mulher, inclusive num princípio de singularidade, aonde é dado a Adão ali responsabilidades, aonde é dado também a Eva, e é dito a eles que
eles estariam agora com uma responsabilidade prazerosa de cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado, para o bem deles, para as próximas gerações. Porque quando nós observamos o princípio natural da criação, nós entendemos que Deus ele não criou tudo simplesmente para Adão e Eva. Haveriam outros que viriam e desfrutariam daquilo num ambiente perfeito, seguindo com fé e obediência às palavras que Deus havia dado a Adão e Eva, de que eles não comessem do fruto que estava ali no meio do jardim. E a grande verdade é essa: a realidade do problema não está no fruto, a realidade do problema não está na árvore, a realidade do problema está no coração, porque eles desobedeceram. O ato da transgressão não se deu quando Adão e Eva comem do fruto. Eu, particularmente, quando olho para as Sagradas Escrituras, eu olho com esse olhar. Quem ali transgrediu não foi só Eva, não foi só Adão, foi Adão e Eva. Um representava o outro. Um ali foi criado para complementar o outro. Então, o acerto de um era o acerto de ambos, e o erro de um também era o erro de ambos. Então, quando a gente observa que o problema e o pecado se deu muito antes deles irem lá até a árvore e pegar do fruto e comer desse fruto, nós entendemos que o pecado se deu muito antes, no momento em que eles dão ouvido, no momento que eles duvidam da palavra de Deus e no momento de que eles decidem transgredir uma palavra que havia sido dada por Deus, que estava dentro de um princípio de comunicação perfeita. Deus havia dito a eles: olha, de tudo vocês podem usufruir, de tudo, de tudo. Vocês podem nadar no rio, vocês podem pescar peixe, vocês podem cuidar das ovelhinhas, vocês podem fazer churrasco, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só não toca naquele fruto. E quando Deus coloca isso, Ele coloca justamente para trazer prova ao coração daquele casal de que a obediência precederia as atitudes. E aí nós já sabemos o desdobramento da história. Adão e Eva transgridem, comem do fruto, sofrem a pena, e essa pena ela tem sido perpetuada pela humanidade. Nós hoje sofremos. E se nós estivéssemos lá, não seria o nome de Adão e Eva que estaria lá, seria o nosso. Mas o nosso nome também está lá, no nome de Adão e Eva. Então aqui nós vemos que havia uma comunicação, e essa comunicação, ela se estabelecia num princípio de algo perfeito que Deus havia dado, de algo perfeito que aquele casal havia recebido. Quando nós observamos os princípios da comunicação, nós chegamos à conclusão que uma boa comunicação não é aquilo que você está falando, mas é aquilo que o outro está entendendo. Então é por isso que existe esse exercício, essa luta, para que a comunicação seja cada vez mais clara, mais efetiva. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinando, ela repete a palavra, ela repete os mandamentos, ela vai fazendo, e o Senhor Jesus deixou isso, falando: olha, ensine todas as coisas até que eu volte. Então a gente vai repetindo, a gente vai falando de amor, a gente vai falando de graça, a gente vai falando de salvação, de ceia, de batismo, de disciplina, a gente vai repetindo, e quando parece que tudo acabou, a gente volta e fala tudo de novo. Por quê? A comunicação não está tão somente na base daquele que fala, mas naquele que recebe. Mas quando nós olhamos na realidade do jardim, antes do pecado entrar, nós não podemos desmerecer a realidade que ali existia um ambiente perfeito. Um ambiente onde a perfeição de Deus ali estava. Mas de forma decidida, essa perfeição ela foi subvertida por algumas palavras que, na verdade, não negaram, mas jogaram dúvida. E o inimigo, ele continua trabalhando hoje, nos nossos dias, dessa forma, lançando dúvidas, lançando a nós cada vez mais interrogações, colocando diante de nós cada vez mais fórmulas mágicas para que as coisas se resolvam, colocando diante da gente possibilidades de interpretar ao nosso modo, ao nosso ver, da forma que nós bem entendemos, e não é assim. O texto bíblico nos apresenta claramente que, diante
de uma realidade aonde a serpente aqui ela representa o inimigo, o diabo, o anjo caído. Esse que foi criado também, estava ali no ambiente celeste, num ato de rebeldia, foi deposto do céu, caiu para a terra. Os anjos que com ele seguiram essa rebelião foram depostos também. Lúcifer, que era tido como alguém que carregava responsabilidades, luz, passa a ter uma conotação negativa, de agir contra as coisas de Deus, de ter então essa realidade de que anjos antes estavam ali e agora não são mais anjos, são demônios. Então, nós vemos que nessa realidade de um ambiente totalmente deturpado, esse inimigo, ele utiliza de algo que estava disponível na criação, que certamente quem criou a serpente foi Deus, não foi o inimigo. A serpente não veio por uma obra do inimigo, não entrou na humanidade por uma obra do inimigo. Deus criou, entendendo os biotipas, os biomas da humanidade, a cadeia alimentar que existe e a realidade da importância desse animal em toda essa cadeia. Mas o inimigo, ele se vale disso. E ali nós podemos observar que há um diálogo onde nós não podemos afirmar com todas as letras que foi um diálogo onde houve assim, forma audível, ou se foi somente na mente, mas teve uma comunicação. E essa comunicação, ela começa de uma forma onde a dúvida é lançada. E essa dúvida vem no primeiro versículo, que diz assim: e assim, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse, Adão e Eva e Adão: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Veja que de uma forma muito sutil, as palavras que iniciam ali trazendo uma desconstrução na comunicação perfeita, é uma palavra baseada na dúvida. E essa dúvida abriu espaço para que um diálogo pudesse ser desenvolvido. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele lança iscas para que de alguma forma a humanidade possa morder essas iscas, possa, de alguma forma, ser atraídos, serem puxados por essas iscas. E, às vezes, numa realidade do âmbito familiar e da família, que é o nosso alvo da nossa fala aqui, o inimigo tem lançado iscas, e se nós não estivermos atentos, preparados, revestidos e maduros, inclusive, nós vamos mordendo essas iscas, e isso vai abrindo margem para que outros diálogos aconteçam. De alguma forma, nós fomos criados e ensinados de que ir por um caminho aonde aquilo que é nosso, aquilo que é do outro, é algo que está dentro dos limites de propriedade, dentro dos limites que envolve o seu trabalho e o meu trabalho. Mas o inimigo, às vezes, pode colocar algo dentro de nós. Mas é assim mesmo? É dessa forma? Ou até mesmo numa realidade onde o diálogo dentro da casa, ele está ali acontecendo de uma forma meio truncada. E o inimigo vem lançando dúvidas. Mas é isso mesmo que a pessoa disse de mim? É isso mesmo que eu ouvi? É por isso que há uma necessidade de um resgate pela boa comunicação dentro de casa. Porque quando nós mordemos a isca, nós não temos um paradeiro saudável. Nós não conseguimos nos controlar e parar logo depois daquilo. Nós queremos mais, queremos mais. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Porque logo depois dessa pergunta capciosa, aonde o inimigo diz: é isso mesmo que Deus disse? Não comereis da árvore? Quando a mulher ela responde ali aquela pergunta, o inimigo ele já entendeu, caiu. É fácil. E ali foi só uma questão de apresentar mais alguns argumentos para que aquela comunicação perfeita que existia deixasse de existir. Meus irmãos, nossas famílias elas têm sido bombardeadas dessa mesma forma. Quantas e quantas vezes brigas,
lutas, dificuldades, guerras poderiam ter sido evitadas simplesmente com a atividade de ouvir um pouco melhor, ou de fazer uma pergunta, é isso mesmo que você quis dizer? Ou de uma outra forma, convidar as pessoas à mesa e falar, olha, eu tenho ouvido isso, aquilo, e isso não está soando bem aos ouvidos, à casa, e vamos resolver isso. Vamos resolver e colocar uma pedra nesse problema, para que esse problema ele não fique voltando a toda hora, né? Eu estava conversando com uma irmã hoje cedo, e ela falando, não posso comer pepino, não posso comer outros alimentos, porque dá uma má digestão, né? Eu falei, mas dizem que pepino, pimentão, é bom para a memória. Aí ela falou, mas por quê, pastor? Porque você fica lembrando toda hora, né? Aquilo fica de um jeito indigesto, você passa o dia lembrando do que você comeu. E aí, às vezes, o problema dentro de casa é igual. Tem alguns assuntos tão indigestos que a gente fica trazendo a todo momento, a toda hora. Quando a gente pensa que resolveu, lá está o problema de novo. E aí a gente fica se perguntando, mas quando que vai ter um fim esse problema? Às vezes é algo que aconteceu com o casal há anos atrás, mas até hoje é pauta de discussão, é pauta de briga, porque a comunicação mal formada tem gerado isso. E é simples corrigir. Basta a gente colocar à mesa aquilo que tem nos acompanhado e falar, vamos resolver. Porque enquanto eu estiver tentando trazer os meus entendimentos e as minhas interpretações, e você estar tentando trazer os seus entendimentos e as suas interpretações, nós não chegaremos em lugar algum. É aquela realidade do olho por olho, dente por dente. Então nós vamos degladiar até que um mate o outro e o que sobrar por último tira a vida. E não é dessa forma. Uma má comunicação dentro do lar, ela passa pelos ambientes que envolvem as emoções, que envolvem uma construção familiar de amizade, que envolvem uma construção de confiança e de segurança. E aí nós encontramos, às vezes, uma realidade onde alguns preferem e buscam fora do que dentro de casa. E aí está um grande perigo, aí está um grande problema. Porque nós estamos mordendo a isca e estamos dando a abertura para que a serpente comece a dialogar com a gente. E aí imagina só quantas e quantas vezes nós já vimos casos assim, é uma má comunicação dentro de casa, é um desgaste, é uma briga do casal, e aí o sabidão do marido, ele vai buscar conselhos com alguém fora de casa, com alguém que não tem princípios, com alguém que não tem valores. E aí o que ele vai receber? Olha, meu querido, é o seguinte, burro amarrado também pasta. E de fato, quem faz isso é burro. Desculpa. Porque se dá a observar conselhos tolos, você se torna tolo também. Provérbios diz isso, não sou eu que estou dizendo. Diz que se você recebe os conselhos de tolos, você se torna um como eles. Então nós vemos que há uma comunicação mal formada, há um entendimento que não se conclui, há um desgaste, há uma procura. E essa procura é justamente esse diálogo que nós estamos tentando ter com uma realidade que Deus dá a nós no ambiente do lar para que as resoluções aconteçam. E eu digo para você, não é todo problema que tem dentro da sua casa que você tem que compartilhar com todo mundo, tome cuidado. Tem que ter pessoas certas. Tem que ter pessoas que você tenha confiança, pessoas que ouçam aquilo e fique com elas, que sejam conselheiros fiéis, que sejam pessoas que você sabe, olha, essa pessoa, ela vai me dar um conselho bom, entendeu? Por quê? De conselhos ruins, nós sabemos que o mundo, ele dá a todo momento, a toda hora. Então nós precisamos tomar esse cuidado, senão estaremos sendo atraídos. A palavra bíblica é usada também para isso, é engodados, né? Em algumas palavras diz isso. Você foi engodado pelo seu pecado. De alguma forma, você foi atraído de tal forma, aonde você foi amarrado naquilo e você não consegue mais sair daquele problema. Uma má comunicação. Uma má comunicação faz com que guerras iniciem.
Uma má comunicação faz com que vidas sejam tiradas, quando ainda há esperança. Uma má comunicação dentro de casa faz com que o ambiente de paz se torne um ambiente de guerra. E aí nós entendemos que existem níveis de comunicação, linhas de comunicação, gerações que se comunicam de forma diferentes. Eu nasci em 1983. Quando eu converso, às vezes, com a galera que nasceu agora, 2010, 2005, tem coisa que eu não entendo. Eu não entendo. A linguagem deles é outra. A forma deles é outra. Eu fui ensinado numa linguagem onde eu precisava trabalhar, eu precisava comprar o meu carro, eu precisava comprar a minha casa, eu precisava casar. A linguagem de hoje é outra. A meninada é outra resposta. Não, pastor, não precisa comprar casa. A gente aluga. Tem erro nisso? Não, não tem, mas é uma linguagem diferente. É uma realidade onde nós entendemos que há um desnivelamento de comunicação. Mas dentro do lar, nós precisamos lutar para que, pelo menos, o eu te amo seja entendido pelo outro. Eu não concordo com isso, seja entendido pelo outro. A realidade de um conselho, olha filho, olha filha, não vai por esse caminho. Ainda que o filho e a filha não sigam o conselho, você seja claro na sua forma de passar. Porque às vezes você fica guardando mágoas, ressentimentos, nós vamos falar sobre isso. O pastor Hélio vai tratar sobre isso, pecados que não são tratados dentro da família. Então, veja bem, nós precisamos alinhar o nosso nível de comunicação, a fim de que nós não sejamos levados por essa história que foi marcada, cravada, resolvida na cruz do Calvário. Aqui nós temos um problema. Gênesis 3, nós temos um problema. Mas na cruz de Jesus nós temos a solução. E Jesus Cristo, Ele é essa solução, aonde Ele reconstrói, mesmo diante das nossas incapacidades. Eu sei que talvez você tem dificuldades para lidar com algumas coisas dentro da sua casa, para lidar com alguns níveis de comunicação, de relacionamento que estão perto de você, mas eu quero dizer para você que você tem Jesus, e Jesus Ele está aí para te ajudar, e para levar você a entender a necessidade de perdoar e ser perdoado, a necessidade de caminhar, a necessidade de ser claro, a necessidade de dizer não na hora que você precisa dizer não, e dizer sim na hora que você precisa dizer sim. Famílias têm sido desconstruídas, porque falta comunicação. Essa comunicação ela é tão truncada dentro de casa, que, como diria alguns estudiosos, fala que não há mais conversa, há latidos dentro de casa. E a gente precisa ir por um caminho diferente, aonde nós nos daremos para voltar a uma prática que não é antiga e também nem nova, mas é algo que Deus deixa a nós como algo instituído no jardim. A palavra nos mostra que antes do pecado entrar no jardim e afetar Adão e Eva, Deus, o que Ele fazia com esse casal? A palavra diz que sempre na virada dos dias, naquele entardecer de um dia e o início da noite para o começo de um novo dia, a palavra de Deus diz que a presença de Deus ia até o jardim. E ali o que eles faziam? Conversavam. O que eles faziam? Tinham diálogos. Deus certamente conversava com Adão e Eva. E aí, Adão, como foi? Deus, como que é o nome daquele animal? É bode. Deus, como é o nome daquela planta? Samambaia. E aí, imagina só esse diálogo. Deus, como o Senhor quer que eu cuide? Eu preciso jogar água, eu preciso colocar terra. Deus, como que eu faço? E Deus, imagina só, que coisa maravilhosa. Uma das grandes penalidades do pecado, que eu acredito que de imediato Adão e Eva sentiram, não foi ali a força da vergonha produzida porque os olhos deles se abriram e eles se viram nus. Mas a grande penalidade do pecado foi saber, amanhã Deus não passará mais entre nós no jardim. Amanhã, naquele horário que Deus passava, Ele não vai estar mais. Não vai ter mais comunicação. Uma das grandes penas aplicadas à humanidade é justamente a quebra dos vínculos, a quebra da comunicação,
No sistema penitenciário, as penas máximas que colocam pessoas numa sentença que está acima de outras sentenças, é quando essa pessoa ela fica isolada de todos e de tudo e não tem mais comunicação com ninguém. Eu, lendo um relato certa vez, mostrava que essas pessoas que iam para essas celas, né, essas masmorras, essas solitárias, eram pessoas que, mesmo diante de um processo de restauração, elas não conseguiam mais, porque o dano era tão grande pela solidão na vida delas, e por não terem com quem falar, que elas enlouqueciam, tiravam suas próprias vidas. Aquele ambiente era um ambiente de tristeza, porque faltava comunicação. E Deus nos fez seres comunicativos. E nós não podemos permitir que a serpente continue jogando interpretações diferentes daquela que nós entendemos que Deus tem nos ensinado. Nós temos ouvido: ame, perdoe, caminhe, evangelize, estejamos juntos. E a serpente vai lançar para você: mas será assim mesmo aquela igreja, ela está certa? Será mesmo que aquele pastor, ele está seguindo o caminho? Mas será mesmo que aquele irmão, ele se converteu? Dúvidas que o inimigo vai tentar lançar a nós, num processo de comunicação. E nós temos que fechar a porta, para que essas dúvidas não adentrem e mine uma comunicação perfeita, porque nós temos nos comunicado com Deus através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, e nós entendemos que tudo isso é verdade. Isso faz sentido. Nós sentimos a presença dEle, nós temos os nossos corações aquecidos por Ele, e dentro do nosso lar, nós não podemos agir diferente. Nós precisamos continuar sendo movidos, aquecidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos leva, certamente, a conversar um pouco mais com o nosso cônjuge. Isso nos leva um pouco mais a conversar com os nossos filhos. Numa era de tecnologia, nós, há um tempo atrás, com a chegada do WhatsApp, nós mandávamos as mensagens. Hoje, nós nem escrevemos mais, nós só damos joinha, para cima, para baixo, carinha de alegre, carinha de triste. Nós nem fala tem mais. Tem às vezes que eu escrevo um textão, mando para as pessoas, ela só manda, ó, legal. Falo, poxa vida, que consideração é essa? Não é, Hélio? A gente passa maior tempo escrevendo, procurando as palavras certas para colocar, para não mexer, para não dar a entender diferente. E olha só, beleza. Nós somos seres comunicativos. Eu vejo lá em casa, a Laura, ela conversa com a mãe, quando ela não cansa de conversar com a mãe, vem falar comigo, quando não tem mais nenhum dos dois, ela conversa sozinha. Isso daí é o quê? Mostra que nós temos esse senso de comunicação dentro da gente. Senso de comunicação. Não é, Wagner? Lá na sua casa as meninas não conversam bastante? Até dormindo, né? E isso, meus irmãos, nos mostra o quê? Que nós precisamos tomar o cuidado para que o inimigo da má comunicação não adentre ao nosso lar. Diante de palavras que talvez você tenha ouvido, que você tenha interpretado de forma diferente, não permita que isso continue da mesma forma. Sente, converse. Às vezes há uma realidade, eu me lembro de uma história que falava de um casal, onde amorosamente o marido chamava a esposa de fofinha. Fofinha para lá, fofinha para cá, fofinha para lá, fofinha para cá. E um dia essa mulher explodiu, porque ela falou: eu odeio que me chame de fofinha. Mas talvez ela nunca falou para ele isso. Precisa falar, precisa compartilhar. Nós, homens, precisamos quebrar um pouco essas barreiras que limitam a nossa comunicação. As mulheres, elas têm essa questão da comunicação, talvez de uma forma mais assim fluida. Nós, homens, somos mais difíceis nesse sentido. E nós precisamos abrir o nosso coração, falar daquilo que está dentro, falar daquilo que nos alegra, falar daquilo que nos entristece. Às vezes nós chegamos em casa emburrados, cansados por causa do dia, a esposa fica tentando saber o que aconteceu, o que aconteceu. Não aconteceu nada, mulher. Coloca a comida na mesa que eu quero comer e dormir.
A gente poderia falar, poxa, o dia hoje foi difícil, eu me deparei com tal situação, a coisa está difícil, quem sabe? Você vai ganhar até um carinho a mais, não é mesmo? Simplesmente porque você foi efetivo na sua comunicação. E isso nos leva a observar, e eu termino com o texto que se encontra lá em Tiago, livro de Tiago, e a partir do versículo 21, nos fala o seguinte: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo, e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A palavra nos mostra que, se de alguma forma nós olhamos para tudo isso e entendemos que é verdade, mas nós não praticamos, nós estamos sendo os nossos principais boicotadores. Às vezes nós falamos que outras pessoas boicotam os nossos sonhos, mas às vezes nós estamos sendo os principais boicotadores. Queremos uma família diferente, mas nós não nos permitimos ser diferentes. Queremos um ambiente transformado, mas nós não permitimos que o transformador esteja nesse ambiente. Então, hoje, diante dessa realidade, desse inimigo que está voltado com a má comunicação, por que não colocar diante de Deus nossas vidas e pedir ao Senhor que nos ajude a falar aquilo que está no nosso coração com clareza e verdade, e a estar disposto a ouvir com paciência e amor. Marca isso. Falar aquilo que está no nosso coração com clareza e verdade, e ouvir aquilo que nossa família tem a nos dizer com paciência e com amor. Eu acredito que nesse ambiente o Espírito Santo trabalha e grandes coisas acontecem. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a bênção, a graça do Senhor? E a pergunta é, se a palavra de Deus falou ao seu coração, e nessa noite você é aquele que vai lutar para que a má comunicação não seja um empecilho, um inimigo dentro da sua casa, e você está pedindo a ajuda de Deus, assim, comigo, eu também estou pedindo essa ajuda, eu queria convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Amém, amém, amém. Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é clara, ela é objetiva, e ela nos mostra que um dia a comunicação perfeita foi deturpada por uma mentira que a princípio não se apresentou como uma mentira, mas que uma vez dado ouvido, destruiu todo um relacionamento. Ó Deus, não nos deixe ser fisgados por isso também. Não nos deixe ser fisgados, ó Pai, por uma comunicação que tenta nos levar para longe da família, para longe dos filhos. Não nos deixe, ó Deus, permitir que a má comunicação nos torne truculentos com os nossos cônjuges, ignorantes com os nossos filhos, desafeiçoados com a nossa família. Ó Deus, nos perdoa, porque em algum momento, de alguma forma, nós já fomos assim. Nos perdoa, Senhor Jesus. Dá-nos
esperança, dá-nos, ó Deus, a mudança necessária e que juntos, como família, possamos viver, ó Deus, aquilo que ainda nós não conseguimos viver. Ó Deus, que Cristo Jesus seja o centro do nosso lar. Que a graça do Deus Todo-Poderoso repouse na nossa casa, no nosso coração, e que sejamos luz no meio de um ambiente tão atacado, tão sofrido, tão machucado. Ó Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós consagramos nossas vidas nessa noite e pedimos a tua graça e a tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém.